busca. Nós vamos tratar agora do que aconteceu em João 6. Em João 6 tem 3 episódios. Tem a multiplicação dos pães e dos peixes, tem Jesus andando sobre o mar e tem Jesus, o pão da vida. Essas 3 histórias, na verdade essa primeira história da multiplicação dos pães, nós estudamos na segunda semana desse trimestre, na lição 2. Só que o final dessa história, a parte do pão da vida, nós ainda não estudamos a fundo. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, recordando a primeira história, vocês sabem que Jesus estava pregando para a multidão, e aí começou a juntar gente, deu mais de 5.000 pessoas, todo mundo com fome, e aí veio aquele menino com os pães e com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou os pães e dividiu para todo mundo, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então essa é a história que todos nós conhecemos aí, essa é a história que nós conhecemos da multiplicação dos pães. Acontece que, qual foi o resultado dessa história? Qual foi a consequência de tudo isso? Depois de Jesus ter feito esse milagre, como foi que a multidão reagiu? Quando a gente vê aí, olha o verso 14. João 6,14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então as pessoas que tinham ido ali, a maioria delas, tinha ido com a intenção de transformar Jesus em rei, transformar ele em Messias. O fato de Jesus nunca se declarar, o fato dele sempre falar de outras coisas, falar do reino do céu, falar ensinamentos positivos, mas nunca dizer que era o Messias, nunca dizer que ele era um libertador, que ele estava organizando um exército. O fato dele nunca declarar isso e ao mesmo tempo ele fazer todos aqueles milagres, todos aqueles sinais, ter multidões seguindo ele, só deixava as pessoas mais confusas. Todo mundo pensava: não, ele está só fazendo cera, ele está só engongando, mas uma hora ou outra ele vai se declarar. Uma hora ou outra ele vai se declarar como rei. Ele está só fingindo que não é, só fazendo esse mistério, mas uma hora ou outra ele vai se assumir como o Messias. Só que o tempo passava e Jesus não dizia isso. Jesus era falando de outras coisas, falando aquelas parábolas, ensinando coisas espirituais, mas nada prático, nada literal. Era isso que as pessoas pensavam. Então, quando eles viram esse milagre aqui, quando eles viram Jesus multiplicando esses pães, esses peixes, eles viram uma demonstração de poder aí absurda. Se ele multiplicou pães, se ele multiplicou peixes, ele poderia multiplicar armas, ele poderia multiplicar armaduras, poderia multiplicar até as pessoas ali e fazer um exército gigantesco para destruir Roma. Então eles viram naquele milagre um potencial absurdo. Tanto é que tinha uma tradição dos judeus que dizia que o Messias ele iria ser um novo Moisés. E os judeus tinham a tradição de acreditar que era Moisés que entregou o maná, que fez o pão para todo o povo de Israel. Então o Messias ele fazia um milagre maior do que esse. Então quando eles viram isso aqui, de 5 pães e 2 peixes, sair alimento para 5.000 pessoas, todo mundo começou a se juntar em volta dele para aclamar ele como rei ali. Só que aí Jesus se retirou sozinho. Não era essa a intenção dele. Não era essa a missão dele. Não era um reino terrestre. Não era um reino político. Era o reino celestial, era o reino de Deus. E o fato de ele ter ido sozinho se retirar mostra que nem os discípulos tinham entendido isso direito. Tanto o povo como os discípulos estavam tão ansiosos para que naquele momento ele se assumisse como Messias. Então Jesus, já que não tinha a compreensão da multidão e nem dos seus próprios discípulos, ele se retirou sozinho para buscar a Deus. E aí tem um episódio aqui, depois disso aqui, os discípulos entraram no barco e Jesus ficou sozinho orando no monte, buscando o poder do Espírito Santo. No meio da noite, Jesus foi andando sobre o mar até chegar neles. Aí Jesus entrou no barco e eles chegaram no outro lado. Só que o que acontece? Olha o verso 22.
No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Então eles perceberam uma coisa estranha. Nós vimos ontem de tardezinha os discípulos saindo, todo mundo no barco, e Jesus não estava no barco. Aí hoje a gente está procurando em todo canto e Jesus não está aqui. Será que ele foi sozinho, nadando? Será que arranjou uma canoa? Como será que Jesus foi para o outro lado? Porque os discípulos foram primeiro. Só tem esse barco aqui. O outro barco era dos discípulos. Os discípulos foram embora. Então eles ficaram muito confusos. Como é que Jesus foi parar do outro lado? Verso 23. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades, que é o mar da Galiléia, se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali e nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então, só resumindo a história, boa parte da multidão que tinha sido alimentada no dia anterior voltou no dia seguinte para ver onde é que Jesus estava. Como ele não estava ali e nem os discípulos, sendo que os discípulos tinham partido num barco e tinha ficado outro, e Jesus também não estava ali nas redondezas, então ficou essa dúvida. Esse barco aqui, Jesus não usou esse barco para ir para o outro lado. Como foi que ele foi parar? E aí chegou alguns barcos de pescadores, alguns barcos de outras pessoas ali do Mar da Galiléia. Nessa hora eles chegaram, vários barquinhos, e o povo entrou nesses barcos e atravessou, foi para o outro lado. Olha que engraçada essa história. E aí quando chegou lá do outro lado, todo mundo, aí encontraram Jesus. Verso 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o senhor chegou aqui? De que hora o senhor chegou aqui? Como é que o senhor veio parar aqui? Aí eu gosto que Jesus, tanto para Nicodemos, quanto para a mulher samaritana, e da mesma forma para esse povo aqui, Jesus não vai perder tempo explicando coisa que não tem nada a ver. Ele vai direto, né? Ele vai direto tocar na ferida, vai direto no que você precisa ouvir. Jesus sabia que esse povo aqui, que estava tão desesperado para ver ele, não era pela mensagem, não era para se converter, não era para se arrepender de algum erro, não é nada disso. Eles só tinham vindo para comer. Eles só tinham vindo com interesses egoístas. Eles estavam vindo com a intenção de transformar ele em Messias. E aí já dá para a gente começar a aplicar, né, gente, para nós. Quantas pessoas que nós conhecemos que é dessa maneira? Só servem a Deus, só vêm para a igreja, só vêm com esse interesse todo. Às vezes não é nem pela mensagem, não é nem pela palavra, e sim por comida, por brindes, por alguma coisa material, né? E às vezes a gente não precisa nem aplicar para as pessoas de fora. Até nós aqui de dentro, algumas pessoas, alguns irmãos, infelizmente também tem esse problema. Só participam de alguma coisa se tiver sorteio, só participam de algum evento se tiver algum passeio, alguma coisa, material. Quando o evento é só mensagem, só estudo da Bíblia, só busca, só teologia, só mensagens profundas, as pessoas não se interessam. Exatamente, por amizade, por favor, apenas por coisas materiais, apenas por coisas desse mundo aqui. Mas se o evento for uma coisa buscando apenas o lado espiritual, buscando apenas o fortalecimento espiritual, tem gente que não se interessa. Então isso vale tanto para as pessoas de fora quanto para as pessoas de dentro. Infelizmente, muitas pessoas desprezam o alimento espiritual. Querem apenas saciar as suas necessidades físicas. Ou até, quando tem junta panela. Só que está lembrando, isso aqui é uma realidade comum em todos os lugares, em todas as igrejas. Pensam apenas em saciar sua fome física, saciar seus desejos egoístas, né, as suas necessidades pecaminosas, e não querem se saciar do lado espiritual, do reino de Deus. Então, Jesus foi conscientizar eles justamente disso. Olha o verso 26. Em verdade lhes digo,
E vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Olha aí, Jesus foi exato, Jesus lia os corações. Vocês estão vindo só porque vocês comeram os pães. Não foi nem pelo que eu preguei, não foi nem por quem eu sou. É tudo porque vocês comeram. Trabalhem não apenas pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual, olha, Jair, muitos buscam apenas bênçãos e não a face de Deus, a companhia, o seu amor. Exatamente. É como diz naquela música de expressão vocal. E aquela do Se Meu Povo Orar. Buscam apenas não buscam a face de Deus, apenas as suas mãos. Apenas o que Deus pode fazer e não o que Ele é. Isso é muito, muito pesado, isso é uma realidade muito triste. Então Jesus diz, olha, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então agora Jesus vai explicar que comida é essa que não se estraga. Porque aquelas pessoas estavam trabalhando apenas por coisas temporárias, estavam buscando coisas que passam. Uma comida apodrece. Um reino terrestre, ele passa. Tudo que eles estavam buscando era temporário, era passageiro. Então Jesus disse, ó, trabalhem pela comida que não perece. Trabalhem por aquilo que nunca vai vencer. E que comida é essa? Que alimento é esse que nunca se estraga? Aí ele vai dizer, olha aí, verso 32. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus está dizendo, ó, eu tenho uma comida para vocês comerem que nunca vai acabar. Essa comida vai preencher vocês completamente. Que comida é essa? Ó, o verso 34. Senhor, dê-nos sempre desse pão. Vocês estão percebendo a relação com uma história conhecida que nós vimos esses dias? Dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui para tirar. Senhor, dá-nos sempre desse pão. A gente quer saber que pão é esse. É pão de padaria? É pão integral? É pão de jacos? Que pão é esse? Um pão que não acaba. Aí Jesus vai dizer, verso 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora vocês estão vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você quer ser saciado? Vem até mim. Se você vir até mim, se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Se você beber do meu sangue, você nunca mais terá sede. Só que, infelizmente, os discípulos caíram no mesmo... Os discípulos não. As pessoas que estavam aqui caíram no mesmo erro de Nicodemos e da mulher samaritana. Pegaram essa afirmação de Jesus e levaram ao pé da letra, como uma coisa literal. Nicodemos disse, será que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? E a mulher samaritana, rapaz, essa água aí, eu queria dessa água aí, porque eu não preciso mais vir buscar aqui. Me dê dessa água aí que eu posso tomar o resto da minha vida todinha e não preciso ir mais nesse poço. E aqui as pessoas, aqui desse capítulo 6, ó o verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Olha como Satanás cegou a mente dessas pessoas para não captar essa mensagem. Ou podiam até estar captando a mensagem, mas não queriam acreditar. Sabiam que comer do pão e beber do sangue não é literal. É querendo dizer que você pode provar o que Jesus tem a oferecer. Você pode provar a mensagem dele, você pode saciar dele a cada dia mais, você pode aceitar ele como seu salvador. Isso significa beber o sangue, valorizar o sacrifício dele na sua vida. Jesus, quando entra em você, preenche todo o seu vazio, não fica sobrando nada, não fica faltando nada. Você fica completo quando você recebe Jesus no seu coração. Então é isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam ser cheios de mim. Vocês precisam se encher de mim. Nada mais vai preencher vocês como eu. Então, quando vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue, quando vocês me aceitam como seu Senhor e Salvador, tudo fica completo, não fica faltando nada.
eu no primeiro lugar, tudo mais se ajeita. E essa mensagem dividiu as pessoas. Eu estou encerrando aqui. Essa mensagem não foi aceita pela maioria das pessoas ali. Muitos discípulos abandonaram. Mas e nós? Será que nós estamos comendo desse pão todos os dias? Será que nós estamos permitindo que Jesus enche e preenche a nossa vida? Será que nós estamos deixando para Ele apenas as sobras? Deixando para Ele apenas um pedacinho do nosso coração e o resto é todo nosso, é nós que ocupamos? Qual é o lugar que você tem dado para Jesus na sua vida? Você tem comido desse pão diariamente? Esse pão tem preenchido você ou você tem procurado outros alimentos, outras formas de sustento? Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos diante da Tua presença, porque nós cansamos de beber em outras fontes, cansamos de tentar procurar alimento em outros lugares, alimentos que perecem, alimentos que não preenchem, alimentos que só fazem nos dar mais fome, e nós queremos, Senhor, do verdadeiro pão do céu, o pão que preenche, o pão que é saudável, o pão que nos dá saúde, o pão que nos dá força e vigor para todo o dia. Sim, Que cada um aqui, Senhor, possa comer desse pão da vida e ser saciado. amém. E agora, abençoa o estudo do livro, o serviço cristão, que nós possamos comer mais desse pão agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.